Olá, amigos do Grande Axé, bem-vindos a mais um Conversando Com. Hoje em Alvorada, na casa de Pai Juniara de Oxum. Pai Juniara, primeiro a nossa satisfação em estar na sua casa. Eu o conheci num evento em Alvorada há poucos dias e pela sua fala eu comentei com o Pai Paulinho de Choroquê, que estava ao meu lado, e disse: Pai Paulinho, esse menino tem carisma, esse menino vai longe. Menino, desculpe a intimidade, mas é pela diferença de idade, né? E Pai Paulinho disse: sim, Beto, vai longe. E além de ter elogiado, ele me sugeriu ainda: Beto, quem sabe você faz uma entrevista com ele? Porque esse rapaz tem muito conhecimento em Alvorada, ele é muito querido em Alvorada. E é por essa razão que estamos aqui, para conhecer hoje a história de Pai Juniara, saber de onde Pai Juniara veio, sua trajetória religiosa, suas pretensões. Então, de imediato, o nosso agradecimento em nos receber, o nosso agradecimento pelo carinho que nos tratou tanto no evento da Alvorada, depois no toque que tivemos na sua casa, e especialmente hoje. Em primeiro lugar, uma boa tarde, né, Pai Beto, a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Agradecer esse privilégio que a gente está tendo de poder estar aqui com o senhor nessa tarde, nos honrando com essa entrevista. Agradecer ao Babá Paulinho Choroquê por ele acreditar no trabalho desta casa, por ele investir nessa caminhada que está se traçando um novo caminho, um novo ciclo, né? Dizer a importância de se ter o Jornal Grande Axé, uma comunidade tradicional de periferia, que é onde as pessoas menos enxergam e menos olham. E dizer também para todos que estão assistindo que a gente tem que sempre acreditar nos sonhos da gente. E as coisas acontecem com o decorrer do tempo, como está acontecendo hoje. Então, para nós é emocionante estar participando dessa entrevista. Obrigado, obrigado. Para quem não o conhece, quem é o Pai Juniara de Oxum? Bom, falar de mim é bem complicado e é bem difícil. Mas acredito que as pessoas que moram na cidade de Alvorada, e acredito que a dimensão que se tomou o nome, o qual hoje é mais forte na região de Alvorada. Sim, na região de matriz africana, porque hoje em dia tu fala na Maculelê, não tem quem não conheça o Pai Juniara de Oxum, né? Mas tudo começou lá na Mãe Jane do Caveira, que era aqui perto da minha residência, na Avenida Pátria, que é aqui perto do aviário mais antigo que tem no município de Alvorada, né, na frente da Escola Nacional do Carmo. Eu sempre gostei da religião de matriz africana, mas eu nunca tive coragem de entrar, porque eu tinha meus certos medos. E a minha prima sempre me levou nos lugares que ela ia, porque ela era mais que bandeira, então eu sempre acompanhava ela. E em uma certa fase da minha vida, para minha família não aceitar a minha opção sexual, houve alguns fatos e eu tive que sair de casa. E aí eu fui residir na rua, fui morar na rua. E a minha prima sempre querendo me levar e eu sempre nunca quis ir, porque eu tinha medo. E um dia ela foi fazer um trabalho no cemitério e aquele dia eu decidi ir junto com ela. E aí quando ela estava voltando para casa dela, no caso a pombagira dela, que era a Maria Mulambo, ela perguntou se eu queria ir para a casa dela ou se eu queria ir para outro lugar. Eu disse que eu ia caminhar um pouco na rua e depois eu ia para a casa da minha mãe. E aí ela me colocou, disse que ela ia vir junto com ela. Eu disse que não, que eu queria caminhar um pouco ou ir para a casa da minha mãe. E nisso eu vim, e ela seguiu e eu vim. Quando eu cheguei no cruzeiro, na Pátria, apareceu até então para mim era um espírito, mas era uma pessoa incorporada. Depois eu fui entender o que era a incorporação. E aquela entidade me chamou e falou para mim que queria conversar comigo. E eu continuei caminhando e disse que não, que eu não queria falar com ninguém, que eu tinha medo dessas coisas e queria ir para minha casa. Quando eu me dei por conta, eu estava na frente dele. E aí ele disse para mim: eu tenho algumas coisas para falar contigo, eu preciso que tu me dê só um minuto de atenção. Eu disse: não, eu não quero falar com ninguém, até porque eu tenho medo dessas coisas e eu quero ir embora. E ele disse: não, hoje eu matei uma vaca e um boi, sábado é a festa e eu te quero aqui. E eu disse: não, mas eu não vou vir, porque eu não gosto dessas coisas. Ele disse: sábado tu vai estar aqui junto comigo. Isso era numa quinta-feira.
E aí sábado tinha uma festa de religião do Sete Poeira, que é bem aqui na esquina da minha casa, da localidade onde eu moro, que é a... agora me esqueci o nome dela, é a Mãe Riete do Xangô, que não tem quem não conheça a Mãe Riete do Xangô. E ela tava dando uma sessão pro Sete Poeira, eu tinha acho que uns 9 para 10 anos de idade. E eu tava naquela sessão ali com os meus amigos, assistindo normal, eu gostava de ir, só que eu tinha medo, mas eu gostava de frequentar, gostava de ir. E daqui a pouco meu corpo começou a dar uma comichão, uma coceirama, e eu comecei a passar mal e sair pra rua. E quando vocês vêm daqui, onde eu moro hoje, tem uma curva aqui que é a curva do S, que é aqui na Maringá. Quando eu me dei por conta, eu tava descendo aquela estrada já, só que eu tava sem me sentir. E todas aquelas pessoas que estavam comigo, que me levaram na sessão, estavam junto comigo, querendo entender o que estava acontecendo, só que eu não sabia explicar o que estava acontecendo. Quando eu me dei por conta, eu estava no mesmo cruzeiro, e aquela mesma entidade ali me aguardando, me esperando. E aí ele disse pra mim, tu vai vir, e eu disse que tu viria, e hoje tu estás aqui. E eu disse, mas eu não quero. E os meus amigos sem entender nada, o que está acontecendo? Eu disse, eu não sei, ele está me perseguindo. Quando eu me dei por conta, Pai Beto, eu já estava no portão já, aonde é a casa dela, que hoje já não existe mais. E aí entrei pra dentro do pátio junto com ele. E ele disse pra mim bem assim, eu tenho um presente pra te dar. E eu disse, mas eu não quero nada, já falei pro senhor, não, mas eu tenho um presente pra te dar. Primeiro tu me escuta e depois tu vê se é cabível pra ti ou não é cabível. E eu entrei dentro da casinha dele junto com ele. E ele disse, como é que é teu nome? Eu disse, meu nome é Júnior. Todo mundo me chama de Júnior. Ele disse, eu tenho um baú que eu vou abrir e eu vou te contar um pouco dessa história. E a filha da Jane, que é a Juliana, ela era da Pombagira Rainha e ela coordenava essa casa junto com ele. Só que eles tinham brigado, e aí a Juliana se afastou da casa. E ele disse assim, ó, eu tenho um espírito que eu guardo há muitos anos, e eu gostaria de entregar esse espírito para cuidar de ti. E eu tenho certeza que tu não vai me decepcionar. E aí ele falou o nome dele, sobrenome, tudo, e eu falei, tá, mas eu não quero isso pra mim. Ele disse pra mim, qual que tu prefere? Tu prefere continuar vivendo a vida que tu está vivendo, ou tu prefere vir pra cá morar junto com a gente e construir uma vida religiosa? Que tu tem um futuro muito grande. Eu disse, mas eu não quero isso pra mim, porque minha prima já é de religião, eu acompanho ela, mas eu não me identifico com isso, não quero nada de corporação, essas coisas que eu tenho medo. Eu só quero que tu aceite o que eu tô te pedindo. Daí eu parei, pensei, e aí veio uma reflexão na minha cabeça, eu disse assim, bom, a família eu já não tenho. A minha vida hoje é andarilha, eu moro pra lá e moro pra cá, moro na casa de um e na casa de outro. Quem tá na chuva é pra se molhar. Eu acho que eu vou aceitar. E aí eu disse pra ele, eu aceito. Quando eu disse isso pra ele, eu já não vi mais nada, já não enxerguei mais nada. Quando eu voltei a assistir, já era de manhã já era quase 7 horas da manhã. E Deus, aquele dia, eu comecei a me incorporar com a Mulambo e já não parei mais com aquela incorporação, com aquela mediunidade qual ele me passou. Inclusive tem a Larissa e o Dario, que são filhos do Vai Pedro Xundocô, que reconhecem essa história porque eram filhos da Jane naquela época junto comigo. São até mais velhos do que eu. E Deus, aquele dia eu comecei a me identificar com a religião e comecei a gostar. E comecei a frequentar. Só que daí, o Caveira sempre dizia assim pra mim, assim, ó, uma coisa é aqui na minha casa, outra coisa é lá na rua. Só que quando tu é muito jovem, tu tem a curiosidade de querer ir na casa dos outros, porque tu acha que tu tá incorporando, tu acha que tu tá recebendo um espírito, tu quer te expandir. E eu sempre tive essa pretensão de querer ser alguém e crescer na vida. E comecei a frequentar outros lugares, comecei em outras casas, comecei a frequentar outros terreiros. Só que eu tive uma recepção não muito boa, porque as pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era, de onde é que eu tinha surgido. Então, muitos lugares que eu fui, as pessoas me corriam dos lugares. Muitos lugares que eu ia, as pessoas diziam que eu não estava incorporado, que era eu me fingindo, que era eu me bobeando. E eu fui criando uma mágoa com aquilo. Porque eu sempre disse assim, ó, eu não quero nada. Só quero, já que vem essa entidade em mim, eu quero ser alguém na religião. Já que eu entrei, eu quero conhecer, eu quero ter o conhecimento. Um dia eu quero ser pai de santo, quero ser cacique de Umbanda, quero ser chefe de Exu. Isso faz quanto tempo essa história? Há uns 10 anos atrás. Só que daí, Pai Beto, as pessoas começaram a fechar portas pra mim. E aí eu comecei a ver que realmente eu estava num lugar que não era pra mim. Quando eu conheci a mãe Magda da Oiá, que reside aqui na Maringá, ela me levasse para residir na casa dela. E ali eu comecei a conhecer um outro lado que eu não conhecia. Comecei a participar de alguns eventos, que a mãe Magda sempre trabalhou com eventos, com a Vera Soares, com o pai Marcelo da Lira e com outras pessoas da nossa religião. E aí eu comecei a frequentar esses eventos junto com ela. Só que daí, mais uma vez, eu tive uma porta fechada. Porque na hora de assinar os papéis ali nos eventos, quando eu assinava a lista de presença, eu sempre colocava Pai Júnior de Oxum. Quando no final dos eventos ia conferir a lista, meu nome estava arriscado. Porque daí as pessoas diziam assim, ó, ele não é pai de santo, então ele não pode assinar como Pai Júnior de Oxum. Ele tem que assinar
como condiz o nome dele, que ele é o Júnior da Mulambo, nada mais que isso. Então é isso que ele tem que assinar. E aí eu conheci o Pai Zeca. Um dia no terreiro do Pai Zeca teve um batuque do Paixão Godei, eu nunca mais me esqueço. E o Pai Zeca disse assim pra mim, porque tanto que tu vai nas casas tu chora. Eu disse pra ele, eu gostaria um dia de ser um grande pai de santo. Só que as pessoas aqui em Alvorada, elas não me juntam, as pessoas não acreditam em mim. E elas acham que talvez por eu não ter um apronte, por eu não ser conhecido, que eu não sou ninguém. Mas Pai Zeca, esse espírito que me deram, eu não comprei esse espírito. Eu fui escolhido talvez, como esse espírito mesmo disse. E eu não quero nada, eu só quero ser alguém na religião. E ele disse pra mim assim, aqui na minha casa, sempre tu serás recebido. Todo batuque que tiver na minha casa eu vou te convidar. E eu vou te tratar como se fosse um pai de santo, como qualquer outra pessoa que estivesse aqui. Então é uma das pessoas que eu tenho uma grande lembrança, um grande carinho, um grande respeito, porque sempre me deu oportunidade, nunca fez eu me sentir menos dentro da casa dele. Até um dia ele parou um batuque e fez um comentário sobre mim, e ele disse que as pessoas tinham que acreditar na juventude, porque ninguém fica para semente, e que nós éramos o amanhã da religião. Que é a verdade. Né? Sim. E aquilo ali me tornou forte. E eu comecei a botar na minha cabeça que eu queria ser pai de santo, que eu queria me aprontar na nação, que eu queria ter santo, porque eu queria poder assinar um papel um dia como pai júnior de Oxum, que as pessoas não iam poder dizer que eu não era pai júnior de Oxum porque eu tinha santo, e as pessoas elas têm essa concepção que para te ser o pai de santo, tu tem que ter santo, porque se tu não tem santo, tu não é pai. Se tu tem Umbanda, tu é cacique de Umbanda. Claro. Se tu tem Exu, tu é chefe de Exu. Então, assim como eu, muitas pessoas hoje ainda sofrem esse preconceito, que assinam ali como mãe de santo, como pai de santo, e as pessoas, mas ela não é mãe porque ela só é chefe de Exu. Ou ele não é pai porque só é cacique de Umbanda, entendeu? E eu comecei a botar aquilo na minha cabeça, eu vou crescer, vou me aprontar, um dia eu vou ser pai de santo, e ainda vou ser um grande pai de santo, e vou mostrar para todas essas pessoas que fecharam as portas para mim, que independente daquilo que elas fizeram para mim naquele momento, eu ainda hoje consigo, mesmo não tendo o amadurecimento que elas têm, a caminhada que elas têm, mas eu consigo me encaixar no mesmo patamar que elas, de babá e de A, de igual para igual. E aí eu fui encaminhando. E o restante da história, então, logo depois da mensagem do nosso patrocinador. Sim. Jarô, jarô, orita cocori, jarô. Jarô, jarô, orita cocori, jarô. Yeah, jarô, jarô, orita cocori, jarô. Jarô, jarô, orita cocori, jarô. Yeah, jarô, jarô, orita cocori, jarô. Voltamos então com o Pai Júnior. Só para o pessoal saber que esse barulho de galo cantando, nós não estamos no alvorecer, isso no meio da tarde, mas eu acredito que aí com essa questão de ter tirado o horário de verão, eles devem ter se perdido todo aí, né? Sim. Pai Júnior, então voltamos à sua história. E ali, Pai Beto, só para retificando ali, que a gente acho que é o calor da emoção, acho. Que eu falei ali que fazia uns 10 anos, mas não, acho que faz uns 16, 17 anos para trás. Porque na época eu tinha acho que uns 10 para 11 anos, que eu me lembro bem, eu tinha uns 10 para 11 anos. E aí eu tenho um amigo meu, que ele é meu amigo até hoje, amigo íntimo mesmo, que é a Mauricete de Oxalá. Nós um dia conversando de tarde, ela me conhecia assim, me conhecia da rua, me conhecia da religião. E aí nós conversando um dia, ela disse assim, vamos se aprontar? E eu disse, Mauricete, eu não estou preparado para me aprontar ainda. Ela disse, vamos se aprontar. Eu disse, mas não é assim se aprontar, tem que ter todos os bichos, nós temos aqui, eu te ajudo, vamos se aprontar. Tá. E aí nós conhecemos o falecido pai Cláudio, né, que é o pai Cláudio da Yansan, que ele era filho do Voélio, do Xangô Bahia, e ele morava aqui na Alfredo da Rocha, era o terreiro dele. Nós fomos lá conversar com ele. Então lá tomando café, conversando, eu contei toda a minha história pra ele, e ele disse assim, que ele me chamava muito de menino. Ele dizia assim, menino, quando ele tava bravo, me chamava de nego. Ele dizia nego, aí também que ele tava bravo. Menina, eu vou te ajudar, ele disse, eu gostei da tua história, me comovi e eu vou te ajudar. A Mauricete vai pro chão, tu me arruma só mais a cabrita da Oxum e o cabrito do Bará, e eu vou fazer teus santos. Eu falei, o senhor tá falando sério? Ele disse, sim, eu vou te aprontar na nação. Tá. Aí deitamos, teve toda a obrigação, depois a gente teve alguns estresses, daí eu me afastei da casa, não quis mais seguir. Aí eu fiquei 4 anos afastado da nação. E aquilo aí pra mim foi um tormento muito grande, porque nesse meio tempo, esses 4 anos que eu fiquei afastado, eu perdi meu irmão. Meu irmão ele faleceu, e aí mexeu mais comigo ainda, eu fiquei mais afastado ainda, por algumas coisas que eu não aceitei, e eu me desiludi total. E aí um belo dia de tarde,
eu estava numa outra casa que eu residia aqui na Maringá e comecei a dar umas dores fortes de cabeça. Daí eu chamei o pessoal que estava lá em casa junto comigo e a gente pegou e saiu de carro sem rumo e sem direção. Nós paramos lá na Flores da Cunha. Aí eu conheci o Marcelo, que hoje ele é filho do pai Ricardo, de Meia-Noite, e o Marcelo tinha um salão de beleza ali. E aí nós paramos com o carro e a gente estava procurando algum lugar pra gente ir, porque eu não aguento mais dor na minha cabeça, e tá fazendo outras coisas, então eu gostaria de saber o que está acontecendo comigo. Foi quando ele me levou na casa da mãe Isabel, que hoje é a minha mãe de santo, né? Eu contei minha história pra ela, mais uma vez... Isabel de Oiá. Mais uma vez ela se sensibilizou, e inclusive naquele dia, era no dia 8 de outubro, eu faria aniversário no dia 10 de outubro, e o Bruno, no caso que era meu irmão, estava indo pro chão. E ela disse mais uma vez: Júnior, eu gostei muito de ti, me comovi com a tua história e eu vou refazer a tua obrigação, porque eu acredito que tu vai longe. E aí eu fui pro chão, me aprontei, recebi meus axés, e Deus dali, aquilo ali pra mim foi como se eu tivesse ganhado o mundo. Porque daí qualquer lugar que eu ia dizia: agora eu sou pai de santo, agora eu posso dizer que eu sou o pai Júnior da Oxum. E aí teve um evento que eu até fui na prefeitura, que eu nunca mais me esqueço, que eu tive um momento de fala e eu disse assim, quando eu terminei minha fala, eu falei assim: hoje eu vou assinar meu nome como pai Júnior e ninguém vai poder riscar. Porque agora eu tenho o santo, ganhei o meu Zobé, ganhei meu Ifá, isso ninguém vai me tirar. E Deus dali, pai Beto, eu comecei a fazer a minha caminhada religiosa. Mas aí mesmo com todos os meus santos, eu continuei enfrentando algumas barreiras e algumas dificuldades na minha vida, na questão religiosa. Porque, como eu disse para o senhor, hoje em dia é muito complicado a nossa religião de matriz africana, é muito difícil, porque as pessoas elas acham que porque elas têm um pouco mais do que tu, que elas podem passar por cima das pessoas, e infelizmente a vida não funciona assim, todos nós somos iguais. Eu tenho o costume de dizer aqui em casa para as pessoas que até para a gente morrer, nós precisamos do coveiro para nos enterrar, e é alguém que a gente nunca viu na vida, que a gente não sabe nem quem é, um estranho. Então a gente tem que sempre procurar respeitar todo mundo e a todos, independente de vasilha, independente de caminhada religiosa, todos nós somos seres humanos e todos nós somos iguais. Todos nós temos a oportunidade de um dia nos formar babá ou iá e ser um grande babalorixá ou uma grande iá. Basta ter uma porta, alguém que te dê um incentivo e alguém que acredite em ti. Então, quando tu tem uma história religiosa, o qual tu sofre preconceito, as pessoas elas não acreditam em ti, as pessoas acham que tu não é capaz de assumir uma responsabilidade religiosa, tudo se torna mais difícil. E hoje, para mim, eu me sinto uma pessoa muito feliz, me sinto uma pessoa grata por ter sido escolhido pela religião, porque ela me escolheu. Eu não entrei porque eu quis. Eu acredito que os orixás, que os caboclos, que os Exu, eles reconheceram a minha história e eles viram que o único caminho de eu me tornar alguém, e mostrar até para minha família mesmo, que eu tinha potencial para ser alguém, seria nesta religião, não seria em outra religião. Até porque a minha família toda é evangélica. E se fosse para mim ser evangélico, eu seria evangélico. Claro. Mas eu acredito que os orixás, eles sabem melhor do que eu o meu caminho, escolheram essa filosofia para mim, essa crença para mim, e acho que não teria outro caminho para mim. Acho que não me sentiria bem em outra religião se não fosse nessa religião o qual estou hoje. Então o preconceito pelo qual tanto lutamos, na verdade, ele começa em nosso próprio meio. Sim, sim. E superar essa barreira, desse preconceito do meio, já sofreu algum tipo de preconceito além? Sim, porque daí, depois da minha caminhada religiosa, eu comecei a ver um outro mundo que eu não conhecia, que era o mundo do homossexual. E daí eu comecei a me descobrir, comecei a identificar o que eu era, o que eu não era, porque eu estava numa fase que eu estava me descobrindo de que eu gostava na verdade. E aí eu me deparei que eu gostava de menino. Daí eu disse, então é mais um preconceito que eu vou ter que passar, porque além de ter enfrentado um preconceito na religião, agora eu vou enfrentar um preconceito numa caminhada que é uma caminhada diferente, que é o homossexualismo. E aí eu comecei a me vestir de uma forma que talvez é muito mais difícil. Eu escolhi pela opção de ser, na verdade eu queria ser travesti. Botei na minha cabeça que eu ia ser pai de santo travesti. E quando eu comecei a me vestir de menina, que é a palavra mais correta para te usar, eu comecei a enfrentar outros tipos de preconceito. E preconceitos talvez muito mais fortes do que na religião. Claro. E aí eu decidi quebrar outro paradigma e quebrar outras barreiras. Eu decidi ter uma caminhada política. Porque eu vivia, pai Beto, de gabinete em gabinete incomodando, que eu queria ser alguém
que eu queria ser alguém, que eu queria ter nem que fosse uma pecinha de madeira para colocar meus santos dentro, que eu queria tocar batuque, que eu queria tocar umbanda, que eu queria tocar Exu. Então eu vivia lá na prefeitura incomodando. Inclusive esse nosso prefeito, que é o atual prefeito hoje, que é o José Ana Paula do Amaral, naquela época ele era prefeito também. E ele sempre disse para mim assim, ó, um dia tu vai ser alguém, mas para te ser alguém tu vai ter que estudar. E aí eu sempre dizia para ele, prefeito, não tem como eu estudar porque da família que eu venho e da história que eu venho de vida é muito complicado. Até para mim estar na escola é difícil, porque as pessoas elas começam a rir, as pessoas querem saber o que eu sou. E isso mexeu muito comigo, eu me afastei da escola e não quero voltar mais. E ele sempre dizia para mim, mas não tem, Júnior, como tu ser alguém na vida se tu não estudar. E eu sempre dizia para ele, eu vou mostrar para o senhor que mesmo sem estudo eu vou ser alguém. E aí eu comecei a incomodar, de gabinete em gabinete, gabinete em gabinete. Um dia eu conheci a Sônia, que ela era do PTB, e ela me chamou e disse assim, menino, o que tu quer ser na vida? Eu disse, eu quero ser batuqueiro e quero ser político. Só tem um caminho para te ser batuqueiro e ser político. Tu tem que aprender a definir de que lado que tu estás. E tu tem que ter um caminho e traçar um caminho, porque senão ninguém vai te respeitar. Então o conselho que eu te dou é que tu tenha um único partido, porque quem senta em duas cadeiras acaba sentando no chão. E aí eu conheci o PTB. E lá dentro do PTB, Pai Beto, eu comecei a ter muita dificuldade com as pessoas, porque eu não conhecia a política, as pessoas não me conheciam, as pessoas olhavam para mim e achavam que eu era um Zé Ninguém, e que tudo que eu falava ali no partido as pessoas não davam ouvido, porque perante a sociedade política, tu tem que ter um caminho, tu tem que ter alguém que te abrace, alguém que te apadrinhe, senão tu passa a ser só mais um ali no meio deles, batendo palma para eles. E aí eu comecei a fazer meu nome, político. Eu comecei a estudar o que era o homossexualismo, o que era a lésbica, o que eram os gêneros. Comecei a estudar o que era a diversidade religiosa, a diversidade sexual. Comecei a estudar o que era a igualdade racial e comecei a me interagir dentro deste meio. E ali eu comecei a descobrir outros caminhos. E comecei a me identificar e comecei a descobrir que eu poderia ser negro, batuqueiro, homossexual e dentro desse conjunto eu ser uma personalidade dentro do meu município. E Deus dali eu comecei a assumir um compromisso e comecei a aprender que para as pessoas poderem me respeitar, eu tinha que primeiro me respeitar como ser humano, como pessoa e não ter vergonha de quem eu era. E Deus dali eu comecei a caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar. Meu primeiro evento que eu fiz, eu tinha 12 anos. Eu fiz um evento dentro da escola Vilagrã, que era um evento falando de uma história que eu estava contando a minha história, que eu escrevi um livro dentro da escola, que era um livro que eu escrevi eu mesmo com a caneta e com papel, porque eu não tinha caminho, eu não sabia como é que eu fazia, então eu mesmo escrevi um livro. E eu fiz um evento, que o nome do livro era a Árvore do Júnior. Então naquela árvore, eu contava toda a minha história de vida. E Deus, aquele dia, as pessoas começaram a ver que eu tinha potencial para ser alguém. Um dia eu estava na minha escola, conversando, e a minha escola estava com uma dificuldade, porque nós não tínhamos computador. E eu disse para a diretora Beth, para a Maria de Lourdes, eu vou arrumar um jeito de conseguir uns computadores para a escola. Daí a Beth disse assim para mim, mais uma vez tu com as tuas façanhas e com as tuas loucuras. Eu disse, mas eu vou conseguir. Um dia eu subi num ônibus, eu não tinha nem passagem. Subi num ônibus, sentei no banco da frente, e disse pro motorista, eu quero que o senhor me mostre onde que é o Palácio Piratini, porque eu quero descer lá. Ele disse, olha, tu vai ter que descer no centro, e de lá do centro vai ter que caminhar e perguntar para alguém. Eu desci lá no centro, no mercado público, nunca mais me esqueço, e comecei a perguntar para um e para outro onde que era o mercado público, onde que era o Palácio o Palácio Piratini. E aí me indicaram onde que é. Cheguei lá, os seguranças me abordaram e disseram que não era assim para falar com o governador, que tu tinha que ter marcado uma agenda, porque senão não era assim. Perguntaram de onde que eu vinha, eu falei que eu morava em Alvorada. Quem sabe tu retorna em outro momento, a gente marca uma agenda, tu vem falar com um assessor ou com alguém, e aí eles vê se é cabível e te passa pro governador. Eu saí dali para Ibeto e me sentei na porta. E disse bem assim, eu só vou sair daqui depois que o governador me atender. Eu não vou sair daqui. Eu vou dormir aqui, eu vou acordar aqui. E enquanto o Olívio não falar comigo, eu não vou sair daqui. E tinha vindo uma senhora, a Sandra, nunca mais me esqueço. E ela trabalhava no gabinete dele. E ela disse, o que tá fazendo aqui sentado? Eu disse, eu vim de Alvorada, assim, por causa da minha escola, aconteceu isso, isso e isso. As professoras nem sabem que eu tô aqui, eu disse que um dia eu ia vir aqui, mas eu nem falei o dia que era. Hoje de manhã eu me acordei e vim pra cá. E eu só vou sair daqui depois que o governador me atender. E ela disse, quem sabe tu vai pra casa e tu volta aqui outro dia me procura. Ela trabalhava na Casa Civil e a gente conversa. Eu disse, não, eu não vou sair daqui. Enquanto ele não me atender, eu não vou sair daqui, vou continuar sentado. Menino, vai pra casa. Eu disse, não vou, eu vou ficar aqui sentado. Ela foi almoçar e quando ela retornou, eu estava sentada ainda. Ela disse, tu vai continuar aqui? Eu disse, vou continuar aqui.
vou fazer assim, então vamos lá pra minha sala tomar um café. Aí eu fui pra sala dela tomar um café. Daí contei toda a minha história pra ela, que eu tinha passado preconceito pela questão religiosa, que a minha mãe tinha me botado pra fora de casa, que eu tava morando na praça, que eu tinha conhecido outras pessoas, eu morava na casa de um, na casa de outro. E ela disse assim, ó, eu vou lá falar com o governador e já volto pra te falar contigo. E ela foi. Chegando lá, ela me surpreendeu. Ela disse assim, eu conversei com o Olívio e ele disse que ele vai te receber. Bom, eu me senti a pessoa mais importante. Imagina. Quando eu estava na sala dele, ele disse assim, ó, só um pouquinho que eu quero chamar uma outra pessoa. Daí eu disse, vai chamar alguém, né? Ou pra me tirar da sala, ou alguma coisa parecida, né? Pra te ver como é que era a minha cabeça. Daí ele disse assim, não. Que idade tinha nessa época? Eu tinha acho que uns 15 anos. Ele disse assim, não. Eu chamei uma pessoa aqui e já tá chegando. Quando entrou um rapaz, ele disse assim, eu sou da 0 Hora. Ele falou assim, e o governador se comoveu com a tua história, vamos fazer uma entrevista contigo. Tu vai contar um pouco da tua história, tu vai contar por que tu vem aqui, e a gente vai te ajudar. Daí eu contei toda a história da minha vida, contei da minha escola, que eu queria chegar na escola com um computador. E aí ele disse pra mim, eu vou conversar com o pessoal da Secretaria de Educação, nós vamos encaminhar alguns computadores pra tua escola. Eu não vou te dizer que vai ser amanhã ou que vai ser depois, mas a gente vai encaminhar os computadores. E eu saí e vim embora. No outro dia de manhã, eu me surpreendi, porque eu estava na capa da 0 Hora. Eles contando a minha história. Cheguei na escola, levei aquele jornal para a escola, mostrei para a diretora, e a diretora disse assim, eu não acredito que tu foi. Eu disse, fui, tá aqui. E Deus, aquele dia, o meu nome começou a se espalhar. E as pessoas começaram a me olhar com outros olhos. Voltei lá na prefeitura de novo. E disse, olha, Apolo, o governador me recebeu e eu gostaria de te mostrar. Ele começou a rir e disse assim, ó, eu não disse que tu não tem chance de chegar a lugar algum, ou de ser alguém na vida. Eu disse só que eu quero que tu estude, porque potencial eu sei que tu tem. E Deus, naquele dia, eu comecei a botar na minha cabeça que eu ia ser político e que eu ia ser pai de santo. Político e pai de santo. E comecei a me enxertar no meio político. Em 2000... Continue, vamos só, Sim. para não ficar essas dúvidas lá. Primeiro, os computadores foram para a escola? Foram para a escola. Foram para a escola. Foram. Então, nosso amigo cumpriu a palavra. Cumpriu a palavra dele. Segundo, voltou a estudar? E aí eu continuei estudando. Continuou a estudar. Continuei estudando. E aí eu fui para a escola Alfredo José Justo. Nessa escola, como era uma escola diferente, e era uma escola que eu não estava acostumado, ali eu sofri muitos preconceitos. Porque todo mundo me perguntava o que era, e eu dizia, eu sou gay. E quando eu dizia isso, as pessoas, elas automaticamente começavam a zombar de mim. Teve um dia que um menino discutiu comigo na escola, e aí eu, sem querer cometer qualquer tipo de agressão, eu agredi ele. E aí me expulsaram da escola. E eu disse que para a escola eu nunca mais ia voltar. E eu nunca mais voltei a estudar. Deus, aquele dia, aquilo ali marcou para mim, e eu nunca mais quis voltar para a escola. E não voltei mais, até o dia de hoje. E aí eu comecei a fazer minha caminhada sozinho. Eu disse, eu vou começar a caminhar como político, como pai de santo, e um dia as pessoas vão ter que me enxergar. E aonde eu ia, eu contava a minha história. E todo mundo dizia pra mim sempre a mesma coisa, acredita, se esse é teu sonho, acredita que um dia tu vai chegar lá. Voltei de novo no terreiro do Pai Zeca. E disse, Pai Zeca, tu vê como é que são as coisas, tá acontecendo isso, olha tudo que aconteceu, agora eu tenho os meus santos, como é que vai funcionar as coisas? Ele disse, menino, eu vou fazer aqui na esquina da minha casa o cruzeiro pro Zé Pilintra, que é o primeiro cruzeiro que eu vou fazer. E tu vai vir aqui e eu vou te prestar uma homenagem, ele disse pra mim. Porque eu gosto muito de ti, gosto muito da tua pombagira. E aí, vou te levar onde eu puder te levar, eu vou te levar. Aquele cruzeiro marcou pra mim, Pai Beto. Porque tinha milhares de pessoas, mais de 300 pessoas naquele cruzeiro. Quando o Pai Zeca me chamou e me entregou aquele certificado, eu me senti como se eu fosse um pai de santo, como qualquer outra pessoa que estivesse ali. E dentro daquele dia, daquele cruzeiro, a minha vida começou a mudar. Começou a se fazer a diferença. Aonde eu ia, as pessoas já não me olhavam mais com aqueles olhos de como se eu fosse um ninguém, como se eu fosse um nada. Eu comecei a me colocar de outra forma, comecei a me reeducar, comecei a constituir um outro Júnior, comecei a fazer as pessoas na religião me respeitar, comecei a fazer as pessoas entender que eu tinha uma história e que eu queria que as pessoas respeitassem essa história. Que eu não estava ali na religião para fazer patifaria, que eu não estava na religião porque eu queria atrapalhar a religião, ou porque eu não queria ser alguém na religião. Eu estava ali porque eu gostava daquela religião, porque eu tinha me identificado, e eu achava que aquela porta era a porta para me levar onde eu queria chegar. E Deus, ali eu comecei a caminhar e caminhar e caminhar. Então, para a julgar pela sua história, de que com 15 anos o senhor decidiu ir
até o Palácio Piratini, sem conhecer ninguém, você nem sabia onde é que ficava. E conseguiu, então dá para dizer que, dá para acreditar que realmente o senhor tem um longo futuro pela frente. Sim. O que prova que todos podem, basta acreditar. Sim. Vamos voltar lá para o aspecto religioso. Aí o senhor fez a Mãe Oxum. A Mãe Oxum está com quantos anos hoje? 11 anos. 11 anos hoje. No último toque, eu estive aqui Sim. uns 15 dias atrás, né? Sim. E vi que o senhor tem bastante filho de santo. Sim. Então houve um crescimento religioso da Sim. parte pajuniária. Sim. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre acreditei na questão da humanização das pessoas, né? E como eu disse aquele dia no Batuque, a nossa casa é uma casa muito simples, é uma casa muito humilde, porque a gente não exige nada aqui. Então, se cobra muito pouco das pessoas. Porque eu acredito que tu não pode também sufocar as pessoas e nem impor nada nas pessoas a goela abaixo. Eu acho que a responsabilidade de cada um é de cada um. O santo de cada um tem que cuidar. A quartia de cada um tem que cuidar. As pessoas elas não são obrigadas a manter um terreiro, porque o terreiro ele é teu. E eu sempre trouxe comigo essa questão de que como vai ser se eu tiver 20 filhos hoje e amanhã, por equívocos da vida, eu ficar sozinho? Eu não vou tocar mais Batuque para Mãe Oxum. Eu não vou mais tocar para Mulambo, não vou mais tocar para Tupinambá. Então eu sempre tive essa concepção de que mesmo que tivesse eu no salão e o tamboreiro, eu sempre ia fazer a minha missão e cumprir a minha parte. Então aqui é um terreiro que, eu digo assim, eu não vou nem usar a palavra um terreiro pobre, mas é um terreiro de comunidade tradicional de periferia. A grande maioria mora aqui, nessa comunidade. Até hoje eu não sei por que eu vim parar aqui, mas ainda eu acredito que eu estou aqui porque o Orixá tem mudanças para fazer aqui, nessas famílias que moram aqui, porque aqui tem mais de 30 famílias que residem aqui, que moram aqui, e a grande maioria dessas famílias fazem parte da casa da Mãe Oxum. Então aqui é uma casa, Pai Beto, que dorme muito pouco, porque é de madrugada, é de manhã, é de tarde, é de noite. Então aqui a gente faz um grande trabalho social, porque aqui é assim, ó, faltou arroz lá na vizinha, vamos lá no Pai Júnior pedir. Então a gente sempre alcança alguma coisa para alguém. Aqui todo mundo se une, todo mundo se junta. Não tem dinheiro para fazer o bolo. Um dá uma farinha, o outro dá o ovo, o outro dá o recheio e o bolo sai. Mas faltou isso. Um dá uma coisa, outro dá outra coisa e as coisas acontecem. Porque eu sempre ensino eles aqui que a humildade é tudo. Que a gente não pode fazer grandes coisas para mostrar para as pessoas. Temos que pensar no amanhã e no outro dia. Porque eu sempre digo assim, fazer uma obrigação, tu tem que pensar muito bem antes de fazer e fazer sempre com os pés no chão. Tu não pode sair esbanjindo, tu não pode sair oferecendo aquilo que tu não tem, porque depois o batuque ele acontece no sábado, mas aí tem o domingo, tem a segunda, tem a terça. A vida continua. A vida continua. A realidade de cada um é a realidade de cada um. E a nossa realidade aqui no terreiro da Mãe Oxum é que é uma realidade única. Todos que aqui estão, que fazem parte desse axé, são pessoas que têm uma vida, graças a Deus, esses orixás e a tudo que a gente acredita aqui. Todos trabalham, todos estão muito bem de vida. Aquele que nós já temos, acho que uns 5 terreiros abertos. Todos em boas condições, até muito mais condições do que a minha própria casa. E cada vez que eu chego na casa deles, para mim é um orgulho, porque eu nunca entro na casa deles assim, eu queria que a minha casa fosse igual a casa da Mãe Ansã, igual a casa do Pai Bará, igual a casa do Pai Xangô. Não, eu sempre entro e digo assim, sinal que a coisa está dando certo. Claro. Sinal que a minha humildade está refletindo na vida deles. Que o axé da Mãe Oxum. E que o axé está perpetuando na vida de cada um. Exatamente. Porque o que eu faço na minha casa, eles não têm que fazer na casa deles. O que eles constroem lá na casa deles é a continuação disso aqui. Então eu acredito que não precisa tu ter uma casa de luxo, não precisa tu ter um carro do ano, não precisa tu ter um obé de ouro para te transformar a vida das pessoas. Basta tu ter amor, humildade e fé. Mas no toque o senhor anunciou que em breve teremos uma nova casa da Mãe Oxum. Sim. Ela vai ficar nesse mesmo bairro ou ela vai para outro lugar? É no mesmo bairro. Mesmo bairro. É um local que nós estamos estudando ainda, para que se possa construir, para que se possa fazer. Mas o sonho desta casa, que eu digo sonho desta casa, quando eu digo desta casa, é porque é o sonho de todo mundo aqui dentro. Sim. É que se tire o terreiro daqui, porque aqui não se comporta mais se tocar pelo número de pessoas que se vêm, tanto na nação quanto no Exu. O espaço ele se torna pequeno. A comunidade é uma comunidade que abraça muito esta casa, mas ainda em si é uma comunidade esquecida, porque se tu olhar de lá para cá, é um pedaço da alvorada que se tu não entrar aqui, tu não sabe que isso aqui existe. Sim. Tu entendeu? Então, qual é a nossa pretensão? É tirar o terreiro daqui, não para prejudicar ninguém, sim para a melhoria das pessoas que moram aqui e para outras pessoas que vêm se agregando ao nosso terreiro.
e dizer para o senhor, já de antemão, Pai Beto, que como é a questão do jornal, a importância que tem a mídia hoje na vida da gente, mesmo que às vezes a gente não queira, a mídia é muito importante. Porque só eu sei o reflexo que está dando para o nosso terreiro depois daquela live que foi feita aqui no Batuque. De inúmeras pessoas procurando para jogar, para conversar, entendeu? Ontem mesmo eu atendi uma pessoa aqui na minha casa, que ele é o, se eu não me engano, eu não sei se é Jairo, é o pai Jairo do Bará. Ele mora em Viamão, né? E ele veio porque tanto ele quanto a esposa dele, eles assistiram, acredito, a live e gostaram muito da minha pessoa e quiseram vir conhecer o terreiro. Eles saíram daqui, como é que eu vou dizer assim, ó, realizados, encantados, porque a mesma história que eu conto pra vocês aqui hoje eu contei pra eles. E eles me fizeram uma única pergunta: como é que com tudo isso que tu já passou, tu ainda sobrevive e tu ainda resiste? E aí eu disse pra ele, o nome desta casa não é a casa da Mãe Oxum, essa aqui é uma casa de resistência. Porque para passar tudo que eu passei e o que a gente vem passando ainda, tu tem que ter muita resistência. Resistência ao orixá, resistência à tua vida, tanto material quanto espiritual. E tu tem que acreditar muito. Porque uma casa, Pai Beto, que não cobra mensalidade, uma casa que não pede uma vela, uma casa que não pede uma lâmpada, uma casa que não pede um produto de limpeza, uma casa que não pede dinheiro de um tambor. Isso eu falo sem vergonha, porque acredito que meus filhos vão assistir essa entrevista e sabem que tudo que eu estou falando é verdade. É muito complicado e é muito difícil. Uma casa que é uma casa que não trabalha com a mídia e que hoje para nós é uma dádiva, essa parceria com o Grande Axé, ter o Pai Beto aqui dentro da nossa casa, para nós é uma porta que está se abrindo que talvez nem a gente imaginasse que fosse se abrir. Mas se a mídia é importante, eu até fico feliz que tenha dado retorno, mas não adianta também. Pode ter uma imensa mídia, mas se não tiver conteúdo, Sim. também não vai resolver, né? Sim. Então, a live foi importante? Foi, mas por quê? Porque ela mostrou uma realidade. Sim. O senhor falou que o toque é mais do pessoal da comunidade. Sim. Mas eu estava presente e vi vários sacerdotes de Alvorada e de outras cidades. Elas queria parabenizar, inclusive, porque vi que todos foram bem tratados, mas todos tratados de uma maneira uniforme. Sim. Eu não vi nem destacar em função de que tínhamos grandes nomes aqui, né? Parabéns por isso. Essa uniformização, vamos dizer assim, do tratamento tem a ver com a sua história de acreditar que deva ser assim? É um ensinamento que o senhor tenta passar para os filhos? Respondendo a sua pergunta, né? É uma coisa que está ligada à minha história, sim. Essa questão de tratar todos iguais e fazer com que as pessoas entendam que dentro desta casa, independente de quem passa por essa porta, todos são iguais. Por quê, Pai Beto? Porque hoje a realidade ela é uma só, né? E eu acredito que eu aprendi uma palavra que eu nunca mais me esqueci: quem fala a verdade não merece castigo. Então é muito difícil quando tu chega num terreiro de alta sociedade, que eu digo assim, que existem grandes terreiros, que são terreiros que a gente tem que respeitar a sua história, a sua origem, a sua ancestralidade e aqueles babados por onde passaram até chegar naquele patamar. Mas é muito complicado, sim. Quando tu chega num terreiro e tu se depara com um personagem da religião de matriz africana, que tem um nome, que tem um legado, que tem uma história, quando ele bate cabeça diante de um quarto de santo, e aí ele cumprimenta o dono da casa, e ele beija a mão do dono da casa, e o dono da casa beija a mão dele, reverenciando um ao orixá do outro. Em seguida vem um outro meliante, que ele só está com uma conta no pescoço. Mas ele também é um africanista, ele também é um irmão nosso da nossa religião de matriz africana, ele também é um babá, só que não está com uma imperial, ou não está dizendo com o colar que ele está no pescoço o que ele é. Ou não é conhecido. Sim, ou não é conhecido, entendeu? Ou se descobriu agora há pouco tempo, mas está vindo para a nossa religião, para essa comunidade tradicional de matriz africana. E ele beija a mão do babá Olaiá, e o babá Iá corresponde simplesmente só com boa noite, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente tem que cuidar muito dessa palavra, porque muitas vezes, Pai Beto, a intolerância religiosa, ela é cometida dentro do nosso próprio terreiro. Quando a gente diminui alguém que vem dentro da nossa casa para dançar para o nosso sagrado, e vem buscando talvez um aconchego, um abraço, um carinho, um afeto, e aí se depara com esse gesto, que é um gesto tão pequeno, mas que para aquela pessoa que está ali é um gesto muito grande. Que ela pode sair daquele terreiro
chegar em casa e se sentir a pessoa mais diminuída da face da terra. Digo isso porque já aconteceu isso comigo. De inúmeras vezes chegar em grandes terreiros, bater a minha cabeça e para as pessoas não me conhecer, as pessoas simplesmente me dão boa noite. E aí a gente fala de intolerância. Mas como é que nós vamos cobrar da sociedade civil que se acabe com a intolerância religiosa se nós, por termos um patamar melhor na religião, por termos talvez um carro do ano melhor, uma casa melhor, um ambiente melhor para receber as pessoas que vêm dançar para o nosso sagrado, destratamos quem a gente não conhece? Então, o que eu tenho para dizer para o senhor neste momento com essa pergunta? Que hoje, como o senhor mesmo disse, no aniversário da Mãe Oxum, passou inúmeras pessoas por aqui dentro desta casa. E graças a Deus, Pai Beto, essas pessoas que passaram por aqui são pessoas que sempre me respeitaram e sempre beijaram a minha mão. Mas também já passou pessoas por aqui que eu fui na casa dessas pessoas e eu fui destratado. E que quando elas chegaram aqui, elas se depararam com uma humildade tão grande que eu acho que em algum momento elas refletiram aquele momento e num outro momento me pediram desculpa. Então a minha caminhada religiosa, Pai Beto, eu não quero ser o Pai Júnior da Oxum, aquele que tem uma mansão. Eu não quero ser o Pai Júnior da Oxum, aquele que tem uma vasilha de ouro. Ou que anda com colar de ouro, com uma pulseira de ouro. Não, eu quero ser o Pai Júnior da Oxum para mostrar para as pessoas que independente da tua religião, da tua crença, da tua cor, da tua opção sexual, todos nós somos iguais. E todos nós merecemos o respeito de cada um. Porque, como eu disse para o senhor, às vezes nós dizemos que a religião de matriz africana é a religião que mais abraça o homossexual. Só que ninguém conta como é que aquele homossexual chegou naquele terreiro. De que forma ele chegou naquele terreiro. E também ninguém conta que muitos homossexuais estão perdidos para o tráfico, para as drogas, até mesmo para a prostituição, porque não encontraram outros caminhos. Não encontraram outros caminhos. Feliz, Pai Beto, daquele homossexual, daquela lésbica, que encontra um terreiro onde ele é amparado e onde ele é abraçado. E muitos homossexuais que nem eu hoje, estou aqui com um grande axé, talvez queriam poder contar a sua história e não contam porque tem vergonha. E eu sempre digo uma coisa, quem tem vergonha do seu passado não vai conseguir construir o seu futuro. Porque tu não pode ter vergonha do teu passado. Porque o teu passado, ele é o reflexo do teu futuro e é ele que te leva a chegar aonde tu tiver que chegar. Então eu sou uma pessoa que eu sou muito esclarecida. Tudo que o senhor me perguntar eu vou lhe responder, porque eu não tenho vergonha. Sou uma pessoa que eu passo cada dificuldade, cada perré. Eu mato um leão todos os dias, mas eu não desacredito. Não desacredito. Eu acredito, Pai Beto, que essa vinda do senhor aqui com o jornal é mais uma das realizações que talvez eu nem esperasse que fosse acontecer na minha vida. Então que a Mãe Oxum possa sempre te abençoar, que todos os orixás te iluminem sempre. Eu espero vir te aqui dê por saúde, muito tempo. saúde, para que o senhor possa sempre fazer esse trabalho que o senhor vem fazendo. Independente da parte financeira, o qual a gente sabe que todo mundo que trabalha precisa receber, porque fazer um jornal não é assim, manter um jornal não é assim, mas só o fato de o senhor entrar na casa das pessoas e contar a história das pessoas, seja ela qual for, já é uma dádiva. Muitas pessoas contam histórias verdadeiras, outros contam as suas histórias que talvez faltam alguns pedaços, mas eu tenho certeza que hoje aqui eu estou muito feliz porque eu estou contando uma história que há muito tempo eu sonho em poder contar, como eu já contei para grandes pessoas que eu tenho na minha vida e na minha caminhada religiosa. Tem uma história que é um exemplo de resiliência, de resistência, de perseverança e de que é possível. Antes de mudarmos de assunto e para ficar no União, conta para os nossos amigos a história que o senhor me contou agora há pouco sobre a balança. Ah, sim. Eu estava num evento... Nossos milhares de amigos. Eu estava num evento do cartão, aquele que está percorrendo agora pelo estado do Rio Grande do Sul, que é do Axé Brasil, Isso. que é do pai Luciano de Oxalá. E estávamos ali sentados, tá eu, tá o pai Edinho de Oxalá, tá a mãe Mara da Yansan, inúmeras pessoas da nossa religião de matriz africana. E ali os mais assim, menos assim, que eu digo assim, colocados hoje, era eu, o Wagner e a minha filha Lise da Yansan, que mora aqui próximo do hospital. E nós ali sentados conversando. E nós falando da questão de religiosidade, da questão de como é tu te sentir menos na religião. Mas parece que o pai Luciano ouviu aquilo que nós estávamos conversando. E ele fez uma pergunta: você sabe por que todo mundo dá a mão na balança? Nós ficamos todo mundo se olhando. Não. Ele disse assim: então eu vou explicar para vocês. Quando a gente dá a mão na balança, nós estamos ali mostrando que perante Xangô, todos nós somos iguais.
independente de qualquer classe social, independente de raça, de sexo, da casa mais pobre, da casa mais rica, a gente dá a mão na questão de mostrar a união do nosso povo. E de que naquela balança, Xangô não olha as pessoas pelo que elas vestem ou pelo que elas têm, e sim pelo aquilo que elas estão ali fazendo, que é praticando a sua religião com amor, com verdade e com carinho. E ele disse o que é para nós? Então, se Xangô, que é o dono da balança, ele olha todo mundo igual, a nossa religião deveria ser a mesma coisa. Todo mundo deveria olhar todo mundo igual. E aí eu disse assim, acendeu uma luzinha em mim, eu disse, então quer dizer que eu estou no caminho certo, eu não estou no caminho errado. E eu devo continuar pensando que aonde eu entrar e eu ver qualquer pessoa ser destratada por qualquer diferença, ou por uma guia, ou por uma roupa que esteja vestindo, eu tenho que me retirar daquele lugar, porque não é um lugar para mim. Eu tenho que estar onde as pessoas elas me respeitem pelo que eu sou e respeite qualquer um que entre pela porta. Então, esta casa é uma casa, Pai Beto, que realmente é uma casa de resistência e uma casa que trabalha com a humildade e com a humanização das pessoas. Eu tenho inúmeras pessoas que fazem parte da minha história de vida, pai Sidney de Xangô, mãe Ilka de Xangô, pai Edinho de Oxalá, pai Zeca de Xangô, pai Gilmar de Manjada Farnatrófio. Inúmeras pessoas que se for citar aqui eu vou ficar dizendo o nome de todo mundo. Mas são pessoas importantes, pessoas que conhecem a minha história, pessoas que acreditam em mim e pessoas que todo dia me dão uma injeção. Vai lá, Juniara, não desiste. Continua assim, luta. Se esse é o teu sonho, se esse é o teu pensamento de fazer a diferença, continua lutando e acreditando que tu vai chegar num lugar que eu tenho certeza que é um lugar bom e não é um lugar ruim. Parabéns, parabéns mesmo. Essa sua pretensão, agora sim mudando o foco da pretensão política. Quando o senhor diz, eu quero ser um político. Qual é o objetivo? Com que objetivo o senhor pretende ser um político? Por quê? Para quê? Por que eu escolhi a política? Porque, Pai Beto, tanto eu quanto o senhor sabemos que hoje em dia, não é aqui na Alvorada, em Porto Alegre, em Gravataí, é no Brasil. Não se faz nada sem a política. Não se faz nada sem a política. Porque a política, ela está tomando conta de todo o país numa imensidão, que talvez as pessoas não perceberam ainda, que até mesmo para te tirar um alvará, para te levar na brigada militar um ofício dizendo que vai tocar e que tu quer ir a brigada militar guardecendo o teu batuque, a tua gira, a tua banda, tu precisa ter o QI, que é tu ter alguém que te indique, alguém que abre uma porta e que te leve. Porque se tu não tiver alguém que abrace, no caso, a tua atividade e aquele ofício que tu está levando, ele vai para uma gaveta. A mesma coisa é a política. Se tu chegar hoje numa UBS, numa escola, ou até mesmo em qualquer lugar que envolva a política, se tu não tiver um conhecimento, as pessoas elas te distratam. Te distratam, e eu digo isso para o senhor com toda a certeza. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, Pai Beto, eu tinha um sonho que eu realizei há uns 2 anos atrás de ir para o Rio de Janeiro. Eu sempre olhava a televisão e dizia assim, eu nunca vou poder chegar lá, porque eu sou pobre, por isso, por aquilo outro, e passagem é muito caro, e como é que eu vou chegar no Rio de Janeiro? Claro que hoje mudou muito, hoje em dia tem aqueles pacotes que tu faz, fica mais fácil. Mas mesmo assim tem pessoas aqui que ainda acreditam que vão nascer, vão morrer e não vão conhecer o Rio de Janeiro pela classe social de vida que as pessoas levam. Mas tem um sonho de chegar lá. Eu trabalhava num posto de saúde. E as atendentes do posto de saúde distrataram uma senhora. Porque aquela senhora, ela estava ali, nada mais, nada menos que ela queria só uma ajuda para o filho dela. O filho dela estava tomado com o corpo de ferido. E ela foi distratada. As meninas foram estupidamente mal educadas com ela. E eu, como trabalhava ali, eu dei a volta no guichê, fui na rua, ela estava sentada chorando. E eu disse para ela, o que está acontecendo com a senhora? Ela disse, eu só vim aqui porque eu queria um médico, eu queria um clínico para o meu filho. E eu fui distratada, eu fui ofendida, ela falou. E eu pago imposto, eu sou moradora dessa cidade e eu mereço ser tratada com respeito e com educação. Se elas não têm porte para tratar a população, elas não têm que estar trabalhando ali. Eu disse, vamos fazer assim, a senhora me dá seu documento e eu vou dar uma volta e já volto aqui. Quando eu voltei para Ibeto, eu voltei com o clínico marcado, eu voltei com o especialista marcado. Quando eu disse aquilo ali para ela, ela começou a chorar e disse assim, eu queria que aqui trabalhasse 10 pessoas que nem tu. E ela disse assim, tu mora onde? Eu disse, eu moro lá perto do hospital. Tu é de religião? Eu disse, sou. Ela disse, eu percebi, porque eu vivia com ela cá na cabeça dele no posto. Eu posso ir na tua casa um dia, te dar um abraço? Eu disse, sim. Passou. A Beta acho que passou uma semana. Pegou meu telefone. Um dia ela me chamou no WhatsApp. Disse, eu queria te mostrar como é que tá o corpo do meu filho. Ela disse assim, não tá mais que nem antes, né? Mas ainda tem um pouco de ferida.
Mas só o fato de ele ter consultado com um especialista, não ter demorado toda aquela burocracia, ele ter passado pelo clínico, eu consegui os remédios para ele. E aí então, ela falou para mim, já foi uma grande ajuda. Eu quero ir na tua casa. E era um dia de Umbanda. Chegou ela, o menino e o esposo. Aí ela disse assim, eu vim aqui só para te apresentar pro meu esposo, que ele queria muito te conhecer, porque eu falei de ti para ele, e para te apresentar pro meu filho, quem é a pessoa que abriu a porta para nós. Aí ela disse assim, tu tem algum sonho que tu quisesse realizar? Eu disse, eu tenho 2 sonhos. Eu disse, um dos meus sonhos um dia é ser vereador. E nesse mesmo momento, pai Beto, que eu conheci ela, eu ia concorrer a vereador. E ela disse assim, eu queria ser vereador. E o outro sonho, acho que eu nunca vou realizar aí no Rio de Janeiro. Ela disse assim, um dos teus sonhos eu não posso realizar. Se eu pudesse te tornar vereador, eu te tornaria. O que eu posso fazer? Eu e minha família lá no dia e votar em ti. Agora o outro sonho eu posso realizar. Eu vou pagar tudo pra ti pro Rio de Janeiro. Tu vai ficar lá uma semana e eu vou pagar tudo pra ti. Porque não tem de outra forma de eu te pagar se não for fazendo isso pra ti. Então aquilo ali foi mais uma coisa que acrescentou na minha história e foi mais uma coisa que mexeu comigo e eu vi a importância que eu tinha para as pessoas se eu tivesse um pouco mais para fazer a diferença. E Deus naquele dia, pai Beto, eu comecei a botar na minha cabeça, eu vou ser vereador, porque tu pode sim transformar a vida das pessoas. Tu pode sim, pai Beto, realizar grandes coisas na vida das pessoas sem que tu perceba. E eu acredito que a política, ela pode sim transformar, sim. Não é só pavimentar, não é só construir escola, porque às vezes, pai Beto, a família, ela não quer chegar lá na Câmara de Vereador e encontrar um vereador sentado dizendo que vai calçar uma rua. Às vezes, pai Beto, a família não quer chegar lá no prefeito e falar só da escola. Quer falar da situação que aquela família vem passando. Quer falar da situação que às vezes é uma coisa tão simples como eu contei para o senhor agora, que é só um clínico que aquela senhora queria. E às vezes tem pessoas que usam do poder para humilhar as pessoas. E aí tem cenas que tu te depara que assim, ó, tá engraçado. Para a população, o companheiro ou a companheira que está ali não pode conseguir uma ficha. Mas aí pro familiar, tu consegue rapidamente. Uma agenda, tu consegue um exame mais rápido, tu entendeu? E isso acho que é falta de humanização. Porque eu tô ali, pai Beto, recebendo meu salário para tratar todas as pessoas bem e de igual para igual. Eu não tô ali para tirar a ficha de alguém que está precisando para botar o meu parente. Porque quando eu faço isso, eu estou mostrando a grande diferença e eu estou usando de um poder que não é meu. Porque quem me colocou ali, me colocou para fazer o melhor. Aquela pessoa que está lá no poder me colocou ali para tratar bem a população. Então, na política existe grandes coisas que tu pode transformar e que tu pode melhorar. Só o fato de tu atender uma pessoa numa OBS bem, com carinho, com educação e com respeito, aquela pessoa ela já sai dali diferente. Ela já sai dali mudada e talvez com um sorriso no rosto. E talvez ela já não vai falar mal daquela gestão. Porque muitas vezes, pai Beto, se o senhor reparar na política e nos municípios, as pessoas falam porque não foram tratadas bem no hospital, porque não foram tratadas bem numa OBS, porque quando foram lá fazer inscrição de um filho para uma escola foram destratados, ou tiveram que esperar porque o fulano passou na frente, o ciclano passou na frente, e realmente isso acontece. Então tu pode fazer muita coisa na política, basta tu querer. Tá. E eu acredito, pai Beto, que eu posso fazer a diferença sim. Porque é que nem eu disse pro senhor, não é uma história que é mentira, é uma história que é verdade. A Juniara não quer ser só o pai de santo, a Juniara também tem a pretensão de ser o vereador, mas para juntar tudo num todo e fazer uma grande transformação. Tratar bem, com respeito, educação e eficiência deveria ser uma norma, um padrão no serviço público, mas sim. Hoje são raras exceções, né? Parabéns pela sua atitude e realmente teve um presente da Manhã Sul, né? Mas o pai Júnior está sempre com um sonho, tentando almejar, mas podem ver que ele está conquistando todos. Vamos voltar lá para os 15 anos, lá com o governador, e de lá para cá, pelo jeito, conquistou todos. Espero que esse seu sonho, se tornar um político, também se torne realidade. Hoje, o senhor trabalha na área política, ou trabalha na prefeitura, exatamente, é isso? Eu trabalho na prefeitura. Qual é a sua área de atuação lá? O que o senhor faz? Na verdade, eu sou coordenador de políticas públicas para o terreiro, para a diversidade voltada para a religião e para o movimento LGBT, né? Eu tive, graças a Deus, aos orixás e a tudo que eu acredito, eu tive a dádiva de mais uma vez poder contar com o Apolo, que é o nosso prefeito atual, né? Que ele que me incumbiu de fazer esse trabalho, de trabalhar por essa sociedade que tem uma carência muito forte. O secretário Paulo Ramos, que é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, tanto um quanto o outro. Para mim, eu tenho eles como pai, né? Eles são meus pais na política. São pessoas que me ensinam, são pessoas que me puxam a minha orelha, são pessoas que me reeducam no meio político, dentro da sociedade, e que me ensinam a forma de chegar nesse lugar que eu tanto quero chegar.
E com essa sua função hoje, é possível fazer alguma coisa, já fazer alguma coisa pela comunidade africanista? Eu acredito que sim, né, Pai Beto? Porque eu vou te dizer assim, ó, cada evento que a gente faz lá na prefeitura é um evento de conscientização. As pessoas elas têm que entender que nós só vamos conseguir quebrar essa madoma de vidro, só vamos tirar essa nuvem preta de cima da religião, quando nós conseguimos realmente ter a consciência que nós temos que colocar uma das pessoas que seja nossa. Quando eu digo nossa, é uma das pessoas que sabe que o sacrifício que é para cortar uma galinha, para cortar um quatupé, que sabe o sacrifício que é para se construir um batuque, uma umbanda, uma gira de Exu, pessoas que dançam de pé descalço dentro do terreiro da gente. Porque assim, ó, é muito fácil tu ir lá, Pai Beto, votar numa pessoa que diz que vai fazer a diferença pela nossa religião, mas ela não vai fazer, porque ela não sabe o que a gente passa para manter o nosso terreiro. Ela não sabe o que a gente passa para comprar uma galinha. Ela não sabe, às vezes, o que a gente passa para montar um axé, para passar em alguém que não tem condições de pagar o teu axé ou de comprar o elemento que vai dentro daquele axé. Então, só nós que somos africanistas, nós que somos chefe de terreiro, sabemos a dificuldade que a gente passa. Então, só nós podemos nos representar, só nós podemos falar por nós e só nós podemos assumir uma bancada e, quem sabe, futuramente, fazer a transformação do nosso povo e mostrar para eles que tu pode fazer muita coisa dentro da política em benefício do nosso terreiro. E são muitas as carências, sim, né? É muita, a comunidade tradicional de matriz africana, ela tem uma carência muito grande. Quando eu digo para o senhor que vir para frente do Jornal Grande Axé fazer uma entrevista não é fácil, e não é fácil mesmo, e quando eu digo que eu acho que a maior dádiva que a gente leva quando a gente parte desta vida para outra é a tua história. Então contar uma história, Pai Beto, quando ela é verdadeira, ela se torna emocionante, e aí tu vê, porque tu vai vivendo cada flash. E mesmo contando para o senhor aqui, a gente vai vivendo cada flash. E a cada intervalo que a gente vai fazendo, para que depois a gente retome para a entrevista, e eu vou lhe contando um pedacinho da minha história, porque se eu for contar tudo aqui, nós vamos demorar acho que 3, 4, 5 dias. Então, vai passando flash na minha cabeça. E flashes, e flashes, e flashes, tudo que eu já passei, aonde eu cheguei, aonde eu estou chegando e aonde eu acredito que eu ainda vou chegar. Então, acredito que o Pai Júnior, Pai Juniara, hoje ele não consegue caminhar na religião sem a política. Porque é uma escolha que eu fiz. Caminhar na religião de matriz africana, unificando e unindo o povo tradicional de matriz africana com a política, com o terreiro, com a classe social de cada um, com a vida de cada um e com esse mundo lá fora que muitos escondem e não querem mostrar, que é o mundo da realidade. Pai Júnior, antes de encerrarmos, 2 perguntas. Primeiro, o senhor falou há pouco que teve uma época em que então se vestia como travesti. Sim. Né? Hoje não é mais. Não. O que mudou? Por quê? Como eu estava dizendo para o senhor, a vida da gente ela é um portal. E nesse portal tu nunca sabe o que vai vir dali de dentro. Então, para te ser pai de santo, para te ser mãe de santo, tu tem que acordar todos os dias sabendo que tu pode ser assaltado, que tu pode perder emprego, que tu pode jogar um buzo hoje e amanhã não, que tu pode passar dificuldade, altos e baixos, e que tu também pode viver histórias de amor que talvez tu nunca viveu. Eu me envolvi numa relação e todo mundo que conhece o mundo LGBT sabe que hoje para uma transexual, para uma travesti, para uma trans, é muito mais difícil de te relacionar com alguém, porque geralmente uma trans ela pensa que nem mulher. A cabeça dela pensa que nem mulher. Ela quer ter uma vida onde ela tem um companheiro que ela possa jantar, que ela possa tomar um bom café da manhã, que ela possa sair para trabalhar e quando ela volte ou o companheiro esteja trabalhando ou esteja em casa. É uma família a dois, é uma história a dois, mas como se fosse uma mulher, como se fosse um homem. Então é muito mais difícil. Tanto que hoje tu vê mais meninos vestidos de meninos do que meninos vestidos de meninas. E aí eu conheci uma pessoa que disse pra mim bem assim, ó, olha, tu é uma pessoa fantástica, tu é uma pessoa especial, tu é uma pessoa maravilhosa, mas a maneira que tu te veste não é a maneira que eu procuro viver no caso, com uma outra pessoa. Eu me relaciono mais na forma de meninos que se veste como menino. E quando tu gosta de alguém de verdade e tu tá querendo quebrar paradigmas e tu quer conhecer outros mundos, tu quer viver aquela história, pra amanhã depois tu não dizer que tu não viveu, e se tu ama de verdade, tu vai viver aquela história. Porque acho que a roupa não faz a pessoa. Claro que não. O que faz a pessoa é a tua personalidade e o teu caráter. E isso eu acredito que eu tenho de sobra. Foi quando eu conheci o Wagner, que hoje é o pai Wagner de Iemanjá,
E aí Fugiu da entrevista? Sim, de passagem? sim. Por vergonha e por essa questão também de preconceito e da questão Claro. da resistência também. Que pra ele tudo é muito novo. E aí eu conheci o Wagner. Mas eu não me arrependo de ter conhecido o Wagner e nem me arrependo de ter mudado a maneira de me vestir. Porque eu não deixei de ser o Júnior ou a Juniara pela roupa que eu estou vestindo. Porque a minha essência ela é minha, o meu caráter ele é meu, a minha personalidade ela é minha. Eu acredito, Pai Beto, que a transformação de me vestir, neste momento, está me fazendo muito bem. Porque se eu tiver que me vestir amanhã de novo, vou me vestir. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito claro. Eu não escondo nada de ninguém, eu não devo nada pra ninguém, a minha vida é um livro aberto, tu entendeu? E eu quero viver muitas emoções. E essa emoção que eu tô vivendo é uma emoção que um dia eu ainda vou contar um pedacinho dessa história. Então tudo que eu vivo pra contar. Eu não vivo pra ficar guardado. Eu não vivo pra morrer amanhã e se tiver um outro plano espiritual que eu possa lá me encontrar e me identificar e eu chegar lá, eu vou contar essa mesma história. Para as pessoas que talvez partiram, que eu acho que eu não vou ver mais, quem sabe eu vou ver sim, ou vou ver outras pessoas que eu também não conheço. Então, tudo que eu trago na minha história, no meu legado, é uma caixinha. E cada vez que eu abro essa caixinha, eu conto lá de quando eu tinha 8 anos que eu fui posto para fora de casa, até essa história que eu estou vivendo hoje, ao conhecer o Wagner. Muita gente me pergunta, mas eu te sentia melhor daquela forma que tu te vestia? Pra mim não, porque pra mim, independente de eu estar vestido de menina ou de menino, ou com roupa de mulher ou com roupa de homem, isso pra mim não quer dizer nada. Eu continuo sendo a mesma pessoa. E eu vou chegar onde tiver que chegar, com roupa ou sem roupa. Porque as pessoas elas não querem a Juniara ou o Júnior vestido de mulher ou vestido de menino. As pessoas querem a Juniara e o Júnior daquela história que eles conhecem e que eles acreditam que jamais vai mudar por dinheiro, por política, por religião e por nada. Eu vou pedir que o senhor deixe a sua mensagem final para os nossos amigos, respondendo a pergunta: valeu a pena ter aceito o convite lá há 17 anos atrás para ir até o Cruzeiro? Valeu. Valeu, e vou dizer pro senhor, eu acredito que se a Jane pudesse me ouvir hoje, eu queria dizer para ela que talvez nem ela saiba a transformação que ela causou na minha vida, a força, porque tem muita gente que fala, porque as pessoas não podem ter Exu, porque Exu isso, Exu aquilo, tem que ser da nação, porque em primeiro lugar vem a nação. Eu acredito que é um conjunto. A nação, a Umbanda e o Exu, tá tudo ligado, tá tudo junto. E eu tive o privilégio de conhecer um Exu, que é o Exu Caveira, que transformou a minha vida, que mudou a minha vida. E eu acredito que esse Exu, Pai Beto, ele não mudou só a vida da Juniara e do Júnior, ele mudou a vida de inúmeras pessoas. Porque hoje eu consigo transformar a vida de muitas pessoas. Então talvez lá atrás, há 17 anos atrás, ele já sabia de tudo que eu ia passar, aonde eu ia chegar e que rumo a minha vida ia tomar. E eu tenho certeza que mesmo no mundo espiritual ele tem orgulho de mim. Tem orgulho da pessoa que eu estou me tornando, da pessoa que eu estou podendo proporcionar para outras pessoas. Acredito que cada pessoa, Pai Beto, que faz parte dessa história de 17 anos atrás, como eu te citei, Pai Sidney de Xangô, Pai Edinho de Oxalá, Mãe Ilka de Xangô, Mãe Andréia de Chapanã, tantas outras pessoas que eu conheci, a Mãe Magda de Oiá, Pai Paulinho do Cigano, Mãe Vera Soares, Babadiba, pessoas que me conhecem, Pai Zeca de Xangô, a Mãe Bete, Mãe Isabel de Oiá. Olha, se eu for falar o nome de tanta gente. E agora eu tive o privilégio de conhecer o Pai Paulinho Choroquê, que está acreditando em mim, que está acreditando na minha história, na minha pessoa. Então eu acredito que não tem como eu dizer que não valeu a pena. Valeu sim. E dizer para as pessoas que estão assistindo essa entrevista, que não olhem para as pessoas quando chegar na casa de vocês pelo que elas trazem no pescoço, e sim pelo aquilo que as pessoas vieram, talvez saíram de casa injuriados, saíram de casa sofridos, saíram de casa magoados, ou muitos daqueles saíram do terreiro porque não tem suas próprias casas para morar e para residir, e foram ali dançar para aquele orixá pedindo que tenha uma casa, que tenham alguém, que conheçam alguém que possa dar uma direção, dar um caminho. Muitas daquelas pessoas que estão com aquela guia no pescoço, talvez saíram de casa com fome e vão se alimentar daquele amalá, daquela canja. Então dizer para esses babá e para essas viá que estão assistindo essa entrevista, que todos nós somos iguais, independente de religião, independente de crença, independente de apronte, de quem tem mais ano, de quem não tem mais ano, de quem tem fundamento, é porque fundamento não se discute, Pai Beto. E que quando a gente abrir a porta da nossa casa para tocar uma umbanda, um exu, seja o que for, até mesmo um batuque para um orixá, a gente abre a porta e a gente olha para a porta e a gente saiba quem está entrando.
e que a gente saiba reconhecer cada um que bate a cabeça no nosso PG e no nosso quarto de santo. E dizer para as pessoas que estão assistindo que vale a pena acreditar sim nos seus sonhos, vale a pena sim acreditar na humildade, vale a pena sim fazer uma história onde não seja uma história suja, seja uma história limpa, seja uma história de superação, de dificuldade, e que eu acredito, Pai Beto, que essa entrevista ela não vai abrir portas para o Pai Júnior ou para o Pai Juniara, ou para o terreiro da Mãe Oxum ou para o terreiro da Maculelê. Ela vai abrir porta para outras pessoas que talvez estão desacreditados de si próprios, que passaram por este mesmo momento, por essa mesma história e se recolheram por achar que não eram capazes de acreditar na sua própria história. Então eu acredito que essa entrevista ela vai contribuir muito para a população de matriz africana, para o homossexual, para o negro, para aquele que está se aprontando agora e que talvez em algum momento se sentiu destratado, se sentiu desacolhido ou desagregado, e a dizer para as pessoas que estão em casa que todos nós temos a capacidade de chegar aonde a gente quiser. Basta a gente acreditar nos sonhos da gente, basta a gente manter o respeito quando a gente sai de casa para qualquer lugar que a gente vá, e basta a gente botar na cabeça da gente que só tem um caminho para a gente ser alguém na vida. É a gente se reeducando, é a gente mantendo o respeito e a gente acreditando na gente e naquilo que a gente acredita que é a maior força, que é a nossa energia, que é a energia que nos move todos os dias, que dá a força para nós tomar a nossa água, para saciar a nossa sede, que dá o paladar da comida, que dá a força nas pernas para nós continuar enfrentando tudo que a gente tiver que enfrentar. Então, para mim, é uma emoção muito grande estar aqui com o Pai Beto, dando essa entrevista. Quero continuar sendo parceiro deste jornal, quero ter esse jornal muitas vezes dentro da minha casa, e eu espero que a minha história não comova ninguém. Ela sim ajude muitas pessoas que, assim como eu, quiseram um dia estar nesse patamar, quiseram um dia estar à frente deste trabalho, quiseram à frente deste jornal, podendo contar a sua história. E acredito que nada é impossível, é só acreditar. A gente tem a Umbanda, nós temos a Nação, nós temos o Exu, nós temos todas as armas para chegar onde a gente quiser. A gente só não vai chegar quando a gente achar que a gente é melhor que alguém ou superior a alguém. Porque vocês podem ter certeza, quanto mais alto for a tua subida, mais rápido vai ser o tombo. E a gente presencia isso todos os dias, quando as pessoas elas chegam num patamar alto e acham que elas são os donos do mundo. E quando a gente chega com humildade, a gente só vai longe. Então, muito obrigado, Pai Beto. Eu não tenho palavras para agradecer. Tenho a certeza que eu estou muito emocionado. Isso vai ficar marcado na minha vida. Lá dentro de casa eu disse pro Wagner, não é uma entrevista para a gente se aparecer, para a gente se mostrar, porque as pessoas não nos conhecem. É uma entrevista que talvez nós vamos olhar daqui 10 anos, 20 anos, e vamos dizer assim, ó, para os nossos filhos, para os nossos netos, ou para outras pessoas. Olha a minha história, aonde eu cheguei, aonde a proporção me levou, aonde essa humildade me levou. E eu vou dizer para o senhor, Pai Beto, se eu morresse hoje, eu morreria a pessoa mais feliz da face da terra. Mas aí tu disse para nós que tu tem um sonho em ser vereador, tu vai morrer em ser vereador? Não. Mas se eu morresse hoje, eu morreria a pessoa mais feliz do mundo. Não quero morrer sem me tornar vereador, não quero morrer sem me tornar prefeito, e eu ainda quero um dia levar o senhor no meu gabinete e dizer assim, olha, Pai Beto, onde é que eu cheguei. Muito obrigado, que o senhor faz parte daquela história de 17 anos atrás. Para nós é uma honra estar aqui hoje e ficaremos também honrados quando formos ao seu gabinete, né? Ou a Casa Nova, que esperamos conhecer em breve. Aos amigos que gostaram da história do pai, de parte da história do Pai Juniara e quiserem contatar com ele, no rodapé e no descritivo do vídeo vai estar o celular, o WhatsApp do Pai Juniara. Pode contatar diretamente à vontade, né? Espero que a sua história sirva de exemplo, de motivação, de incentivo para outras pessoas que realmente todos podem, né? Basta querer. Muito obrigado, Pai Juniara. Repito, é uma honra estar aqui. Nós é que agradecemos. E aos amigos do Grande Axé, até o próximo Conversando